Bom dia, irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a nós orarmos. Pai, te agradecemos por este dia, Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Deus, que o Senhor fale com a gente nesta manhã, Deus, que a tua palavra encha os nossos corações, Deus, e que a semente, Deus, da tua palavra caia, Senhor, em terra boa nessa manhã, Deus, que nem os espinhos sufoquem, Deus, nem o solo rochoso, Senhor, impeça da semente crescer, Deus, mas que em nome de Jesus, Deus, a tua palavra caia nos nossos corações, como uma terra boa, Deus, e que produza, Senhor, muito fruto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você gosta de ouvir histórias de reconciliação? Tem programas de TV que às vezes até sensacionalizam um pouco e as pessoas choram enquanto assistem. Às vezes a gente vê histórias de mães com filhos que se desentenderam na infância, aí passam anos e depois aquele programa de televisão vai atrás da mãe e atrás do filho e tem aquele reencontro e aquela reconciliação e a gente acha muito bonita essas histórias, né? Nós achamos histórias muito impactantes e que tocam a gente, né? Tantos anos ali afastados, distantes, mas houve uma reconciliação. E hoje eu quero contar para você a maior história de reconciliação que o mundo já viu. Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho no tema a reconciliação, no texto de 2 Coríntios 5, do verso 18 até o 21. E nessa reconciliação, eu acabei de dar um exemplo, né? Que o autor dessa reconciliação geralmente são esses programas de televisão. Eles que vão atrás de um lado, depois de outro, e promovem ali aquele reencontro e aquele acerto. E é tão bonito, né? Mas nessa reconciliação, nós vamos ver quem é o autor. E Deus é o autor. Dessa reconciliação, o autor é Deus. E eu quero te convidar a ler o versículo 18. Diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo provém de Deus. E essa reconciliação, o autor é Deus. Quem toma a ação inicial, quem vai em busca da reconciliação, quem promove a reconciliação é Deus. Então, Deus é o autor, porque tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, a ação inicial é de Deus. Deus toma essa atitude de ir até o homem e reconciliar o homem consigo mesmo. Tudo provém de Deus. Deus nos reconciliou consigo mesmo e também a gente vê o que Deus nos dá. Olha só. E nos deu o ministério da reconciliação. Além de sermos reconciliados com Deus, Deus também nos dá o ministério da reconciliação. Ele nos dá uma missão, um trabalho de anunciar essa reconciliação que está disponível para todo homem por meio de Jesus. Então, a maior reconciliação do mundo. Quem é o autor dessa reconciliação? É Deus. A iniciativa partiu de Deus. A palavra de Deus também diz que nós amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus é o autor desta reconciliação. Nós vamos ver também que Cristo é o mediador. Deus é o autor e Cristo é o mediador. No versículo 18 ainda diz assim, por meio de Cristo. E no versículo 19 diz assim, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Essa reconciliação, cujo autor é Deus, tem como mediador Cristo, o Filho unigênito de Deus. E Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado e esperado por tantos anos, profetizado também por tantos anos,
Ele é o mediador. E a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus, o autor, usou ali como mediador o seu filho, o sangue do seu filho, a morte do seu filho, para reconciliar consigo o mundo. Continuando aqui, diz: não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós vimos que Deus, ele nos deu o ministério da reconciliação e ele também nos confiou a palavra da reconciliação. A nós, que um dia fomos reconciliados através de Jesus, por meio de Deus, hoje nós temos esse ministério e essa palavra da reconciliação. Nós também vemos que Cristo é o único meio para a reconciliação. Não existe outro caminho. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio de se reconciliar com Deus a não ser por meio de Jesus. E esse Jesus é aquele que não imputou aos homens as suas transgressões, não imputou aos homens os seus pecados. Por que precisa haver reconciliação? Porque houve uma quebra, porque houve um afastamento, porque houve algo que separou o homem, que afastou o homem de Deus. E o que afastou o homem de Deus foi o pecado. E Cristo, ele não imputou aos homens as suas transgressões, mas ele perdoou. E por isso, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo é o único meio para a reconciliação e também Cristo não imputou aos homens as suas transgressões. Nessa grande reconciliação, nessa maior reconciliação, quem é o autor? Deus é o autor. Deus toma a iniciativa, Deus dá o primeiro passo, digamos assim. Quem é o mediador? Cristo é o mediador. O Filho de Deus é o mediador dessa reconciliação. E nós vamos ver quem somos nós nessa reconciliação. Nós somos aqueles que foram reconciliados com Deus através de Cristo e nós também, no terceiro ponto, os embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador é um representante, é alguém que representa ali, né? Geralmente a gente vê isso com países, né? Um brasileiro é enviado para, por exemplo, os Estados Unidos e ele é embaixador lá nos Estados Unidos, ele representa o país dele. E nós somos chamados de embaixadores. No versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos embaixadores, nós recebemos o ministério da reconciliação, nós recebemos esse trabalho, essa missão. Foi-nos confiada a palavra da reconciliação, Deus confiou isso a nós. A Bíblia diz que os anjos gostariam de anunciar, mas Deus confiou a palavra da reconciliação a nós, a você, a mim, seres humanos, falhos, pecadores, mas aqueles a quem Cristo não imputou as transgressões, antes ofereceu o perdão. E nós também rogamos, nós temos um apelo para o mundo. Qual é esse apelo? Que vos reconcilieis com Deus. Como se Deus exortasse pelo nosso intermédio, como se Deus exortasse através de nós, para que o mundo, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Houve uma quebra e essa quebra inicial aconteceu em todo ser humano que nasceu, até no menor que está nascendo hoje. E a primeira vez que aconteceu foi há anos atrás, num jardim chamado Éden, quando o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou na humanidade. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado levou o homem para longe de Deus. Mas, logo em seguida desse afastamento, Deus já havia feito uma promessa.
Ele falou que nasceria um homem que traria essa reconciliação. Anos se passaram e finalmente esse homem nasceu. Jesus, ele nasceu de uma mulher simples, Maria, que estava ali prestes a se casar com José. E pelo poder do Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Jesus nasceu como homem, como nós. E quando ele já estava adulto, já havia vivido aqui nessa terra, Jesus foi entregue aos homens, Jesus foi morto, crucificado. A história secular comprova isso. Jesus foi morto, Jesus realmente existiu, Jesus foi crucificado e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Por que Jesus foi crucificado? Ele tinha feito algo de errado? Ele tinha algum pecado? Não. A resposta está aqui no versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado. Nem o nascimento de Jesus foi como o de todos, foi um nascimento extraordinário. Deus estava fazendo aquilo. E Jesus não conheceu pecado. Durante toda a sua vida, Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez nada de errado. Por que então ele morreu da forma que ele morreu? Porque, continua dizendo assim, ele o fez pecado por nós. Porque Jesus estava carregando o meu pecado, Jesus estava carregando o seu pecado, Jesus estava carregando o pecado de toda a humanidade. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não fez nada de errado, mas alguém precisava pagar o preço dessa reconciliação. Esse preço amargo da reconciliação. Essa reconciliação, a maior reconciliação da história, custou a vida do Filho de Deus. Ele tinha tudo. A gente sempre comenta sobre o céu que as ruas do céu são de ouro. Jesus, Filho de Deus, abre mão de toda a sua glória e nasce como um ser humano em uma manjedoura, numa estrebaria, simples, para se identificar conosco, com os homens e para ser o mediador, para ser o único caminho dessa reconciliação com Deus. Deus é o autor dessa reconciliação. Cristo é o mediador, é o único caminho. Não tem outra maneira de nós nos reconciliarmos com Deus, a não ser através de Jesus. Ele é o único caminho, é o único caminho de volta para Deus. Não tem outra maneira de termos paz com Deus, a não ser por meio de Jesus. E nós, que já fomos alcançados por essa reconciliação, somos embaixadores, nós temos uma missão e nós temos um trabalho. Essa mesma reconciliação foi confiada a nós, foi confiada a mim e foi confiada a você. Gostaria de ler mais uma vez o versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele quem? Em Jesus. E se você está em Jesus, se você tem sido fiel a isso que te foi confiado, a essa palavra da reconciliação, a Bíblia diz no versículo 17 assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa reconciliação, a obra de Jesus, ela nos proporciona sermos nova criatura. E continua dizendo, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, hoje, nele, em quem nós somos feitos justiça de Deus, antes transgressores, mas Jesus não nos imputou, não nos tratou como transgressores. Antes, ele nos ofereceu perdão para que nele a gente fosse feito justiça de Deus. Se você está em Jesus, creia nisso, que você é uma nova criatura. As coisas velhas
já passaram. Eis que tudo se fez novo. Às vezes o passado, as coisas do passado, não tentam assim voltar. Ai, mas você é assim. Ai, mas tal coisa. Ai, mais isso. Ai, mas lembra o que você fez. Olha como você é. Não, lembra dessa palavra. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eis que se fizeram novas. E nós temos esse privilégio de sermos nova criatura por causa da obra de Jesus, por causa dessa reconciliação que Deus proporciona aos homens, que Deus proporciona à humanidade por meio de Jesus. E o que nós precisamos fazer então? Nós precisamos aceitar, crer, receber essa reconciliação. Ela já foi feita de uma vez por todas. Nós precisamos crer, receber, aceitar realmente Jesus na nossa vida, estar em Jesus, querer estar em Jesus e crer que em Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ah, isso é só para algumas pessoas. Ah, Letícia, você nem sabe, eu sou ruim demais. Não sabe o que eu já fiz na minha vida. Aqui está dizendo assim, ó, se alguém está em Cristo. Esse convite está aberto para todos. Jesus morreu por todos. Essa reconciliação está disponível para todos. E Jesus deseja que você esteja nele, para que você seja uma nova criatura em Jesus. E se você já está em Jesus, se você já está em Cristo, nós temos uma missão. Nós não estamos aqui nessa terra sem propósito, sem um objetivo, nós temos uma missão, nós temos um trabalho. O trabalho de levar essa mensagem, essa palavra de reconciliação para o mundo, para as pessoas. Hoje, quanta gente não está sofrendo a tristeza, a dor de estar longe de Deus, pensando, ninguém se importa comigo, ninguém está me vendo. Existe alguém que vê essas pessoas, existe alguém que se importa com essas pessoas, elas ainda não sabem disso. E cabe a nós, a você e a mim, não é, levarmos essa palavra de reconciliação para essas pessoas. Então, que história maravilhosa! É a maior história de reconciliação. As histórias que passam na TV, às vezes em filmes, são muito bonitas, tocam a gente, às vezes até a gente chora com as histórias, com as situações, mas essa é a maior história de reconciliação que você vai ouvir na sua vida. É a maior história de reconciliação que existe. Essa história tem Deus como autor, Cristo como mediador e essa história também, que é real, que é verdadeira, que é um fato, ela quer que você seja um embaixador, que já foi alcançado por essa reconciliação, você que já foi reconciliado com Cristo, com Jesus, que você seja um embaixador, que você seja um instrumento de Deus para que outras pessoas também experimentem dessa reconciliação, da paz, da alegria que essa reconciliação traz. Então, meu irmão, que essa palavra fique sempre no nosso coração. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele escolheu nos amar. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E eu gostaria de orar agora para que Deus, através do Espírito Santo dele, né, como a palavra de Deus diz, derrame desse amor no seu e no meu coração, para com aqueles que ainda não conhecem essa reconciliação, não conhecem esse caminho que está disponível, que está aberto para aquele que crê, que é o Senhor Jesus. Então, feche os seus olhos, por favor, abaixe a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa reconciliação, Deus.
Obrigada, Deus, porque nós estávamos longe do Senhor e o Senhor, Deus, tomou a iniciativa, o Senhor foi até nós, Deus, o Senhor nos alcançou, Pai. O Senhor, Deus, tocou no nosso coração para que a gente cresce no Senhor, Pai. E nós oramos, Deus, para que em nome de Jesus, se alguém, Deus, ainda não experimentou, Senhor, essa reconciliação da paz com o Senhor, Deus, da alegria com o Senhor, se alguém, Senhor, está se sentindo esquecido, Deus, está se sentindo abandonado, Pai, que em nome de Jesus, Deus, ao ouvir isso, que o Senhor, Deus, se importa, que o Senhor pagou o preço, que o Senhor veio até nós, Deus, que em nome de Jesus, Deus, essa vida seja tocada, seja transformada pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. E oramos também por nós aqui, Senhor, como embaixadores do Senhor. Deus, não nos deixa, Senhor, envolver-nos com coisas deste mundo, mas que a gente tenha sempre claro na nossa mente a missão para a qual o Senhor nos chamou, Deus, que é fazer o Senhor conhecido, Deus, que é levar para as pessoas essa palavra de reconciliação, Deus, de que existe um caminho, Deus, de que existe, Senhor, uma forma, única forma, Senhor, de se voltar ao Senhor, que é através de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor alcançou as nossas vidas e o Senhor continua, Senhor, alcançando as nossas vidas e nós queremos, Deus, estar no Senhor, Deus, amém, e ser, Pai, essa nova criatura, amém, em nome de Jesus. Então, amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra, que a palavra de Deus encha sempre o nosso coração. Amém? Deus abençoe.